E no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica muito legal para o teu planejamento e organização semanal. Então, para não perder nada, fica comigo até o final. E aí, tudo bem? Eu me chamo Maurício e quero te dar as boas-vindas aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma ferramenta muito legal que eu utilizo para organizar a minha vida, principalmente meus projetos. E tu pode utilizar também, tanto se tu for criar projetos em equipe com outras pessoas, ou sozinho, se tu for planejar e organizar os teus próprios projetos. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para que tu já dê um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito, porque vai ter muitos outros conteúdos semelhantes com esse. E é claro, compartilha com aquele teu amigo ou com aquela tua amiga que precisa se organizar, mas não sabe qual ferramenta utilizar. A ferramenta que eu vou indicar para ti hoje e que eu vou te ensinar como utilizar é o Trello. É uma ferramenta muito simples, muito intuitiva, que tu pode usar tanto no teu desktop como no teu celular, como aplicativo. Ele é gratuito, ele tem um plano pago em que tu pode utilizar alguns recursos extras, porém, se tu trabalha sozinho, tu consegue utilizar todos os recursos que tu vai precisar realmente no plano gratuito. E caso tu trabalhe em equipe, talvez seja interessante que tu contrate um plano pago para ter recursos extras, porém tu consegue aproveitar muito bem essa ferramenta somente com o plano gratuito. Então agora vamos para a tela do computador para a gente conseguir entender como que funciona essa ferramenta, para que tu pegue também o passo a passo para já criar a tua conta e começar hoje mesmo a organizar os teus projetos. Então pessoal, como que funciona o Trello? Eu estou aqui na tela inicial dele. Quando tu digitar ali trello.com, é isso que tu vai ver. Aí tu pode tanto se cadastrar, caso tu ainda não seja cadastrado aqui no site, basta tu colocar o teu e-mail aqui embaixo e clicar nesse botão cadastre-se, tá? Que tu vai se cadastrar gratuitamente, tá? Se tu já tiver uma conta, tu pode fazer como eu e clicar aqui em ir para seus quadros, tá? Vai ser basicamente a mesma coisa, a diferença é que tu vai passar por um processo um pouquinho diferente quando tu se cadastra. Ele vai pedir ali para te criar um primeiro quadro, mas as funções são exatamente as mesmas, tá? E essa aqui é a tela inicial do Trello, onde tu vai ver todos os teus quadros, tá? Aí, por exemplo, eu vou abrir aqui um quadro meu para vocês terem uma ideia de como que ele funciona. A maioria das pessoas utiliza o Trello dessa forma, porém ele pode ser usado de uma outra forma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? A forma mais comum é ser dividido assim em colunas. Aqui eu estou usando 3 colunas para mim mostrar o progresso dos meus projetos, para que eu consiga visualizar. E essa primeira coluna aqui, que tem gente que usa, tem gente que não usa, é uma coluna simplesmente para me orientar, para ficar mais fácil de trabalhar. Tudo isso aqui fui eu que montei, tá? Eu criei cada uma dessas colunas, depois eu vou mostrar para vocês como que faz um quadro do zero. Vocês vão ver que ele não tem nada, tudo é a gente que cria. E aqui nesse primeiro quadro, do como usar esse quadro, eu coloquei algumas legendas. Por exemplo, as etiquetas que eu vou utilizar. Cada corzinha dessas aqui significa alguma coisa que para mim conseguir me organizar melhor. Por exemplo, os projetos que tiverem a etiqueta laranja são da Hotmart, ou seja, são algum tipo de ação que eu preciso executar que tem a ver com Hotmart, com a Hotmart, tá? Quando for amarelo, tem a ver com o TikTok. Quando for vermelho, tem a ver com o YouTube. E quando for azul, é algo que eu tenho que criar, né? Que eu vou criar, de repente, no Photoshop, eu vou criar no Word, enfim, eu vou escrever, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Por exemplo, eu estou escrevendo um e-book de receitas, tá? Então, eu tenho aqui algumas ações que estão a fazer, ou seja, que precisam ser feitas, mas não estão em execução. E eu tenho aqui no fazendo, a coluna fazendo, é o que eu estou executando hoje, tá? Então, por exemplo, essa semana eu fiz todo esse planejamento aqui, ó. O que eu tenho que executar? Eu tenho que executar as ações do e-book e eu tenho que executar as ações para o YouTube. Então, hoje, no dia de hoje, que é uma terça-feira, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando na criação do e-book e eu estou trabalhando exatamente nesse momento na gravação desse vídeo sobre o Trello. Se eu clicar aqui dentro desse projeto, eu adicionei mais algumas informações, como por exemplo, eu coloquei o título do projeto para me localizar, eu coloquei a etiqueta, porque eu posso selecionar outra etiqueta se eu quiser. De repente esse e-book aqui vai ter ações que eu vou fazer no YouTube, eu posso selecionar a etiqueta do YouTube também, tá?
o que não é o caso. Aqui eu coloquei uma descrição rápida, para caso eu esqueça, eu tenho aqui. E aqui eu fiz um checklist com as etapas, tá? Tudo isso aqui eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que vocês fazem do zero. Aqui eu coloquei cada etapa que precisa ser feita. Algumas já foram feitas e outras estão sendo feitas. Assim que tudo estiver concluído, olha aqui, ó, tá 36% concluído. Se eu fizer, por exemplo, terminar essa ação aqui, eu vou clicar aqui e vou colocar ela como concluída. E ele vai aumentando a porcentagem até que eu conclua o projeto. Assim eu consigo me guiar e saber o que falta, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que executar ainda, tá? Lembrando que essas etiquetas aqui fui eu que criei. Por exemplo, eu poderia ter criado essa etiqueta roxa aqui e ter colocado como urgente, por exemplo. Aí eu vou salvar e todas as etiquetas que tiverem essa corzinha roxa aqui são atividades urgentes, por exemplo, tá? No meu caso, não acho que seja necessário, pelo menos nesse momento, as atividades que eu sempre tenho bastante prazo para executar, então eu não vejo necessidade de criar esse tipo de etiqueta, mas aí fica com vocês, tá? Aí, por exemplo, digamos que eu fiz todas as ações relacionadas a esse projeto aqui, eu finalizei ele, eu posso arrastar aqui para o finalizado já para mim entender como está acontecendo o progresso dos meus projetos, tá bom? A mesma coisa com esse outro projeto aqui, que é o vídeo. Eu coloquei aqui um possível título que eu vou usar ali no YouTube para mim lembrar, então se de repente eu tô fazendo o planejamento desse vídeo aqui eu já vou mostrar, já vou marcar, eu já gravei a introdução, eu tô gravando agora a tela, mas eu já vou colocar como marcado porque é uma ação que já tô finalizando praticamente, tá? Aqui na descrição vocês podem colocar o que vocês quiserem, eu coloco geralmente um possível título, de repente se eu acho que tem que ter algum vídeo, por exemplo, lá na hora que a gente vai subir o vídeo no YouTube, eu posso indicar alguns cards com vídeos, de repente se eu lembrar que tem um card, tem um outro vídeo aqui no meu canal que tem tudo a ver com esse aqui, eu posso colocar aqui, usar card do vídeo X, por exemplo, tá? Só pra mim lembrar. Ah, de repente eu lembrei que eu posso, na hora da edição, usar imagem tal, por exemplo, tá? Então dá pra gente colocar algumas questões aqui também. E assim eu vou fazendo, é assim que funciona o meu Trello. Como que eu crio um novo quadro? Eu crio aqui, coloco o que vai ser esse quadro, projeto, sei lá, projeto A. Aí eu clico nele e ele vai abrir para mim conseguir colocar então uma descrição, se eu quiser. Eu posso colocar uma etiqueta, se eu quiser, aqui em etiquetas eu posso escolher uma etiqueta. Eu posso criar aqui no checklist, sei lá, etapas do vídeo. Aí eu adiciono e eu coloco aqui, gravar vídeo, editar vídeo, postar, por exemplo. Tá? Só um exemplo para vocês entenderem. Se caso eu fizer um projeto errado, por exemplo, não quero mais fazer esse projeto, eu clico aqui nesse lapisinho e arquivo o projeto, tá? Agora eu vou criar um quadro do zero para vocês entenderem como que vocês podem fazer para iniciar o projeto de vocês. Voltei então aqui para a tela inicial, vou clicar aqui nesse maisinho e criar quadro. Vou colocar um nome para esse quadro, eu vou colocar planejamento semanal. Aqui vocês podem escolher se ele vai ficar visível, particular, público. Eu sempre uso essa primeira opção, mas pode deixar particular, não tem problema nenhum. Aqui vocês podem escolher o fundo, ó. Vocês podem tanto colocar uma imagem, tá? Dá para clicar aqui em ver mais e pesquisar aqui por palavra-chave uma imagem que tenha relação com o projeto de vocês, ou usar alguma cor, eu vou usar rosa, tá? Mas isso aqui vocês podem alterar depois. Clica aqui em criar, espera uns segundos e tá pronto. Como eu mostrei, ó, vocês podem clicar aqui em mostrar menu, que ele vai mostrar aqui essa opção alterar plano de fundo, e aí vocês podem tanto trocar a cor, como clicar aqui em foto e fazer a alteração. Digamos aqui que eu vou fazer um projeto para o Instagram, para colocar de repente as minhas postagens do Instagram. Eu posso escolher alguma imagem que tenha a ver, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma noção. Vou deixar esse aqui que eu achei legal, uma cor mais neutra. Não ficou legal. Bom, vamos voltar aqui para a cor que eu tinha escolhido. Vou colocar esse azul aqui, acho que fica legal. Bom, agora como que eu vou fazer para criar aquelas listas? Simples, eu posso fazer como eu fiz naquele outro. Eu posso colocar aqui uma primeira coluna, como por exemplo, instruções, digamos assim. Para mim colocar ali as minhas etiquetas, para mim conseguir gerenciar melhor. Eu posso colocar aqui a
fazer, fazendo e feito. E aí eu começo a colocar aqui os meus projetos. Projeto A, projeto B, projeto C. Aí eu clico para abrir, coloco a descrição, criação de projeto A. Posso colocar uma etiqueta, de repente essa verde aqui. Eu posso colocar aqui como, sei lá, projeto pessoal. Pessoal. Aí o segundo é atividade para empresa. Aí o terceiro é faculdade, por exemplo. E aí eu posso utilizar essas etiquetas aqui para fazer essa marcação e eu conseguir me organizar. Porque daí eu olhando aqui, digamos que essa aqui seja um planejamento semanal. Eu consigo olhar, olha, essa semana eu tenho o projeto A, o projeto B e o projeto C. É um projeto para faculdade, é um projeto para minha empresa e um projeto pessoal. E eu consigo analisar qual é a prioridade, tá? Eu poderia também criar uma nova etiqueta aqui, por exemplo. O vermelho aqui eu poderia colocar como sendo uma prioridade. E aí, por exemplo, eu posso colocar que esse projeto A aqui, ele é uma prioridade. Então, eu colocaria ele no topo da lista para ser feito. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho esses 3 projetos para fazer. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro o A, porque ele é uma prioridade, entende? Então, assim eu posso fazer para otimizar as questões. E eu posso colocar aqui, por exemplo, na legenda aqui, nesse primeiro aqui, para mim conseguir me guiar melhor, como, por exemplo, prioridade. Aí, clicando aqui nesse lapisinho, ele aparece outras opções e eu posso utilizar esse atalho aqui para editar etiqueta, por exemplo. Então, eu vou saber aqui, por exemplo, que sempre o vermelho vai ser prioridade. Então, aqui eu consigo me organizar melhor. Eu sei o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, o que é uma prioridade, o que pode ser feito depois. Que vocês podem colocar também mais opções aqui, como por exemplo um checklist com etapas, como eu mostrei para vocês. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3. E aí ao longo da execução do projeto, vocês podem colocar aqui, marcar como feitas as etapas, e ele vai mostrar se está concluído ou não, tá? Se vocês tiverem mais pessoas na equipe, vocês podem adicionar membros aqui, vocês podem colocar uma data também. De repente esse projeto é para o dia 20 às 3 da tarde. Olha que legal. Quando eu fizer isso, ele vai mostrar para mim aqui uma data de entrega, 20 de maio, tá? Aí ele tá assim. Agora digamos que esse projeto aqui não é para o dia 20 de maio, é para hoje às 17. O que vai acontecer? Ele vai ficar em amarelinho. Por quê? Porque ele precisa ser entregue em breve. E aí tu vai fazendo a movimentação aqui, quando tu for fazendo os projetos, tu vai trocando de coluna. Qual seria a outra forma de organizar as tuas atividades? Um planner, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Digamos que tu não trabalha no final de semana, mas se tu trabalhar também, é só colocar mais 2 quadros. E aí tu vai fazer a mesma coisa. Na segunda eu vou fazer o projeto 1, o projeto 2 e o projeto 3. Aí na terça-feira eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que editar vídeo, eu tenho que postar vídeo. Aí na quarta-feira eu tenho que ler capítulos 3 a capítulo 5 do livro tal, resumo da leitura, e eu tenho que, por exemplo, gravar podcast sobre leitura, por exemplo, tá? E assim tu consegue se programando. E tu pode inclusive mudar essas etiquetas aqui, por exemplo, para feito, a fazer e de repente prioridade, por exemplo. E aí tu vai sempre saber, por exemplo, essa daqui é uma prioridade para hoje.
essa daqui é o que já está a fazer e essa aqui já foi feita, por exemplo, para a gente conseguir se guiar melhor. Então é isso, espero que tu tenha curtido essas dicas, espero que tu tenha conseguido pegar a visão geral de como funciona essa ferramenta e consiga também implementar ela no teu dia a dia para ser muito mais organizado e produtivo. Muito obrigado por ter me assistido, não se esquece de dar o like no vídeo, colocar aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, se tem alguma outra ferramenta semelhante ao Trello que tu também utilize e quais as vantagens que tu vê nessa ferramenta. Quem sabe eu não conheça melhor essa outra ferramenta e possa trazer mais conteúdos aqui para o canal relacionados a essa área. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!